Oi, gente, bom dia. Então, hoje, uma segunda-feira, dia 26, iniciando a nossa aula de português com o nosso módulo 2. Vamos iniciar hoje o capítulo 5, tá? O título do capítulo é A Vida de Quem Escreve Nossos Livros. Então, os livros nos levam por um mar de letras, palavras e imagens, até onde a nossa imaginação pode chegar. Por meio deles, é possível conhecer uma infinidade de coisas, inclusive a vida dos nossos escritores favoritos. Essa foto aqui, olha só, essa foto que você pode observar nas duas páginas, que ambiente que é retratado nesta imagem aqui. Ok, uma biblioteca, não é mesmo? E você costuma frequentar esses lugares? Lugares como esse? Quais são os seus escritores favoritos? Você tem algum escritor favorito? E o que você sabe ou que você já leu sobre a vida desse escritor ou desses escritores favoritos seus? Hein? É sobre isso que a gente vai falar. Então, para a página 30 agora, onde nós vamos conversar sobre isso. Então, quando nós admiramos alguém, gostamos de conhecer informações sobre a vida dessa pessoa, não é mesmo? Então, pense aí em algum artista, escritor, um atleta ou outra pessoa que se destaca em alguma área que você admira muito. Que detalhes ou informações sobre a vida dessa pessoa você conhece? Você conhece alguma coisa? Onde nasceu, onde estudou, quem são os seus pais, né? E de que forma você obteve essas informações? Como você conseguiu essas informações, né? Você leu algum livro, um texto no jornal, numa revista? Você viu um filme, ouviu uma entrevista, né? Então, uma forma de conhecer melhor essas pessoas é lendo a biografia delas, né? Ou seja, a história de vida delas. A biografia é a história de vida de uma pessoa. Então, Ruth Rocha é uma escritora muito conhecida e admirada em todo o Brasil. Nós vamos ler agora um trecho da biografia dela e conhecer um pouco de sua infância, certo? Então, vamos lá. Temos aqui a infância de Ruth Rocha. A menina Ruth nasceu numa família que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. Seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementina. Naquele tempo, São Paulo já era um espanto. A cidade crescia, subia em arranha-céus, como Martinelli, que alcançava a altura de 25 andares. Mas a Vila Clementino era verde e tranquila como uma cidadezinha do interior. As ruas eram de terra, as casas baixas ainda se davam ao luxo de ter quintais. E havia chácaras, algumas de plantação de verduras, outras só de flores, por isso as noites da vila eram perfumadas. E durante o dia, o barulho que mais se ouvia era o das crianças em suas brincadeiras nas ruas e nos quintais. Afora isso, só o barulho do bonde que atravessava o bairro cantando nos trilhos, em suas idas e vindas entre o centro da cidade e o longínquo bairro de Santo Amaro. Ronco de automóvel quase não se ouvia. Um dos poucos carros que rodavam por ali era o do Dr. Álvaro de Faria Machado, pai de Ruth. Ele era médico e tinha consultório no centro da cidade. Todo dia bem cedo subia a rua Morgado de Mateus, onde a família morava. O carro ia aos solavancos, roncando mais forte para vencer a buraqueira da rua. A vizinhança já sabia. Lá vai o Dr. Álvaro. Não demorou muito para a menina Ruth se transformar numa das mais ativas participantes das brincadeiras das crianças da vila. Sua mãe, Dona Esther, preocupou-se um pouco no começo. Você ainda é pequena, Ruth. Tem os moleques grandões aí na rua. Eles podem implicar com você. Ruth, muito viva, insistiu. Ah, mãe, deixa. A Hilda cuida de mim. Hilda era a irmã mais velha. Tinha só 2 anos a mais, mas para Ruth era uma grandona. E, além de grandona,
Hilda era corajosa. E aqui vocês estão vendo, olha, o pai de Ruth, Álvaro de Faria Machado, quando ele tinha 25 anos, quando se formou em medicina. E aqui a fotografia de Ruth, que é essa menorzinha, aos 3 anos, e a sua irmã Hilda. Seguindo, a Rua Morgado de Mateus era uma rua muito democrática. Tinha gente que morava em casa grande e bonita, até com piscina, como o senhor Yankee, e tinha também os mais pobrezinhos, gente muito simples. Mas ninguém reparava, ninguém separava. Só tinha uma menina que era metida a granfina. Ela morava numa casa toda pintada de cor-de-rosa e vivia metida em vestidos caros, toda empetecada. Ficava quase o tempo todo na varanda, esticadinha, só olhando longe da poeira da rua. Na rua, a meninada se igualava nas brincadeiras, uns entrando na casa dos outros. Entravam por uma porta, saíam por outra, desfrutando os quintais. Tinha tudo que era fruta: lima da péssia, jabuticaba, goiaba, mexerica, até araçá. E essa é a Ruth aos 9 anos. Quem escreveu esse texto foi Audálio Dan. Gente, seguindo então aqui na página 33, nós vamos fazer uma interpretação oral do texto que acabamos de ler, ok? Então, o que você achou da infância da escritora Ruth Rocha? Né? Você gostou de conhecer mais sobre a vida da escritora Ruth Rocha? Compare a sua própria infância à infância de Ruth Rocha. O que há de semelhante entre elas, né? O que é parecido? Que acontecimentos você achou parecido que aconteceram na infância de Ruth, que acontecem na sua? Brincadeiras na rua, barulho de brincadeiras, quintais. E o que há de diferentes, né? O que é diferente? O lugar das brincadeiras, as casas, a rua. 3. A infância da escritora Ruth Rocha foi feliz? Você acha? Sim ou não? E por quê? Né? Você acha que a infância de Ruth foi feliz porque ela tinha muitos amigos, ela brincava na rua, né? Morava numa casa com quintal? 4. A rua em que a menina morava era muito democrática, pois todos, ricos e pobres, brincavam juntos. O que é que você acha disso? De uma rua assim, onde moram ricos e pobres e todos conseguem brincar juntos, tá? Aí, essas questões é uma interpretação oral e se tivéssemos na sala, eu queria ouvir cada um de vocês. Mas como não estamos, serve para você refletir, elaborar aí a sua fala, mas de uma forma reflexiva, ou seja, que você pense sobre o assunto, né? Vamos então aqui agora à interpretação escrita. O primeiro parágrafo do texto apresenta os antepassados e a origem da escritora Ruth Rocha. Que palavras foram usadas para indicar de quais lugares do Brasil eram os antepassados dela? Então, vamos aqui. Se você observar direitinho, lá no texto tem as palavras paraenses, baianos, sergipanos, mineiros e cariocas. Essas palavras indicam que paraenses, quem nasceu no Pará, baiano, que nasceu na Bahia, no estado da Bahia, sergipano, que nasceu no estado de Sergipe, mineiro, que nasceu no estado de Minas Gerais, e carioca, que nasceu no estado do Rio de Janeiro. Ok? Tudo bem? Então, na B, você vai decifrar o enigma e descobrir a palavra que caracteriza a escritora por ter nascido na cidade de São Paulo. Então, vamos lá. De pato, nós tiramos o tó. Olha, menos o tó. De pato, tiramos o tó, fica o pá. Mais a vogal U. De livro, tiramos o vró,
fica a sílaba li, mais a letra S. De bota, bota, tiramos o bó, fica o tá, mais a sílaba na. Então, nós temos aqui a palavra paulistana, certo? Paulistana ou paulistano, quem nasceu na cidade de São Paulo. Tia, mas não é paulista? Paulista se nasceu no estado, certo? Porque existe o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que é a capital do estado. Em quem nasceu no estado de São Paulo e em outra cidade é paulista. Agora, quem nasceu no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo é paulistano ou paulistana. No caso da Ruth Rocha, ela é paulistana, ok? E aqui na segunda questão, ele pede que você, ele pergunta qual era a diferença entre a Vila Clementino, onde a menina Ruth vivia, e o restante da cidade de São Paulo. Qual era a diferença? A diferença era que Vila Clementino era um lugar de chácaras, tinha verde, rua de areia, certo? E o restante da cidade de São Paulo já tinha trânsito, já tinha edifícios altos, certo? Oi, gente, então seguindo aqui na página 34, vamos para a questão 3, que pede que você ligue cada nome dos familiares da escritora, olha, citados na biografia, ao seu respectivo grau de parentesco. Então, olha só, o doutor Álvaro é o pai, Dona Esther, a mãe, e Hilda, a irmã mais velha de Ruth. Lá na quarta questão, ele pede que você marque aqui as características da irmã da Ruth, né? Quais as características que aparecem no texto? Ela era mais velha? Sim. Ela era mais baixa? Não. Ela era chata? Não. Grandona? Sim. Faz um xizinho. Medrosa? Não. Corajosa? Sim. Seguindo então na quinta questão, ele pede que você releia um trecho do texto. Então, uma parte do texto. Só tinha uma menina que era metida a granfina, ela morava numa casa toda pintada de cor-de-rosa e vivia metida em vestidos caros, toda empetecada. Ficava quase o tempo todo na varanda, esticadinha, só olhando longe da poeira da rua. Ah, em sua opinião, por que a menina mencionada nesse trecho não se juntava às outras crianças? O que você acha? Aí é a sua opinião. Então, eu posso dar uma sugestão para você. Tem várias. Aqui fala da poeira, que ela ficava olhando a poeira de longe, então você pode dizer que ela não queria se sujar na poeira. Por isso, ela não se juntava às outras crianças. Porque ela era tímida, ou porque seus pais não deixavam, né? Aí é a sua opinião. Já na B, ele pergunta, o que você acha que essa menina perdia por não brincar com as outras crianças? Explique aí. O que ela perdia? Ela perdia as brincadeiras, ela perdia fazer novas amizades, conhecer novas brincadeiras. Aí é com você também. É o que você acha, ok? Gente, seguindo na página 35, com a questão 6 agora. Qual é a importância das fotografias em uma biografia? Então, deixa eu ajudar você a responder essa. É o seguinte, a fotografia, ela vai ajudar quem está lendo, no caso, o leitor, a ver detalhes do que ele está lendo. Então, ela vai mostrar ao leitor detalhes do que ele está lendo, o leitor, ok? Essa é a resposta. Sétima questão. Releia um trecho do texto. Novamente, leitura. A menina Ruth nasceu numa família
que tinha raízes em várias partes do Brasil. Tinha antepassados paraenses, baianos, sergipanos e mineiros. Seus pais eram cariocas, mas ela foi nascer na cidade de São Paulo, na Vila Clementino. Então, com base no trecho que você acabou de ler, essa biografia ela foi escrita pela própria Ruth Rocha ou por outra pessoa? Por outra pessoa. Como dá para saber? Olha, a menina Ruth. Se a menina Ruth, ela própria não ia escrever sobre ela assim. Ela teria dito, eu nasci numa família, né? Mas a pessoa que escreveu, o escritor, disse, a menina Ruth, seus pais eram cariocas. Se fosse a própria Ruth, ela teria dito, meus pais eram cariocas. Então, por isso, a biografia foi escrita por outra pessoa. 8. Os fatos apresentados na biografia que você leu fazem referência a algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu. Então, gente, se fala sobre a história de vida de alguém, é porque já aconteceu. Então, marca aqui, já aconteceu. Questão número 9. Os fatos apresentados na biografia são reais ou são fictícios? São reais. É a história de vida de alguém real. Então, são fatos reais. Biografia, então, é um texto escrito para apresentar fatos ocorridos na vida de uma pessoa de destaque. Geralmente contém fotografias que ajudam a mostrar ao leitor detalhes do que ele está lendo. Então, isso é uma biografia. Tchau e até a próxima aula.